Oi, turma, beleza? Vamos então dar sequência ao nosso estudo dos órgãos da execução penal, né? Vimos aí alguns deles já, mas não terminamos ainda. E como eu disse, é uma parte da lei de execução penal pouco lida pelos seus concorrentes. Vão passar direto, não vão nem olhar. E nós não podemos nos dar o luxo de fazer isso. Porque se cai uma questão dessa e você acerta, olha, muito provavelmente vai te dar um diferencial na sua classificação, tá bom? Então vamos continuar nossa caminhada pelos órgãos da execução penal, lembrando que são órgãos da execução penal no nosso país, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, já vimos sobre ele. O juízo da execução, também já trabalhamos. Falamos sobre o Ministério Público, os conselhos penitenciários. E ainda tem mais, nós temos que falar sobre os departamentos penitenciários, e tem o Departamento Penitenciário Nacional, departamentos penitenciários locais, o patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública, né? Essa costuma aparecer muito em prova, porque entrou recente, ela tem lá um poder hoje na execução penal, né? Vai defender lá o bichinho, o neném, não é? Defender contra as coisinhas ruins que fazem com eles, tá certo? Pois bem, vamos continuar agora com os departamentos penitenciários, o Departamento Penitenciário Nacional. Beleza? Vem comigo então. De acordo com o artigo 71, o Departamento Penitenciário Nacional é subordinado ao Ministério da Justiça, hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas na lei está assim. Ele é órgão executivo da política penitenciária nacional e também é apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 3 características do Departamento Penitenciário Nacional, né? Ele é quem executa a política penitenciária nacional e oferece apoio administrativo e financeiro ao Conselho Nacional. Quais são as competências então, do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional? Olha, e se você está estudando para o Departamento Penitenciário Nacional, não precisa nem eu dizer que esse aqui, as competências do DEPEN, tem que estar correndo no teu sangue para a tua prova. Juiz da execução penal, DEPEN, e se ele dá apoio administrativo e financeiro ao Conselho Nacional, é bom que você saiba também sobre o Conselho Nacional Penitenciário de Política Criminal e Penitenciária, porque estão conectados o DEPEN ao Conselho. Então, se você está estudando no Departamento Penitenciário para concurso do DEPEN, vão ser cobradas essas atribuições, tá certo? Bom, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, viu, filho? Em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar também, olha, mãe, que inspecionar e fiscalizar, só que aqui não diz o tempo, diz que é periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Veja que o Departamento Penitenciário Nacional, ele não acompanha a fiel aplicação das normas de execução penal só a nível da União, não, tá? É em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. É o Departamento Penitenciário Nacional que assiste tecnicamente as unidades federativas na implantação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Veja só, ele assiste os estados, certo? A implementarem, né, os princípios e regras da lei de execução penal. Ele colabora com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Sim, precisa de um estado implantar um novo presídio, por exemplo, faz um convênio com o DEPEN e ele vai o quê? Colaborar na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Não é ele quem vai construir, mas ele vai colaborar. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário. Se você for um agente penitenciário, não é mais assim chamado, né? Hoje é policial penal. Você vai ser formado aí na sua unidade federativa, vai ter curso de aperfeiçoamento. Muito provavelmente o DEPEN está colaborando para a realização desses cursos e também o ensino profissionalizante do condenado e do internado. O DEPEN também colabora. Olha só que, às vezes as pessoas têm uma imagem do Departamento Penitenciário Nacional como um órgão só que assim, é o órgão dono dos presídios federais. É o órgão que toca os presídios federais. Nada a ver. É uma
Os presídios federais estão sob a jurisdição do DEPEN. Mas ele tem outras áreas. Olha só quantas funções. E olha digamos assim, a capilaridade do DEPEN. Ele vai colaborar nas unidades federativas, na implantação de presídios, na formação de agentes penitenciários, no ensino profissionalizante de internados e condenados, na aplicação das regras de execução da lei de execução penal. Incumbe também o departamento, né, a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Está aqui, essa é a competência que muita gente conhece, só conhece essa. Olha, para mim o DEPEN, ele cuida... Para mim o DEPEN só cuida de estabelecimento penal federal. Não, gente, isso é uma das atribuições. Né? Ele é quem toca mesmo, né? Ele ajuda, colabora a execução da pena do território nacional. Beleza? Estabelecer é o Departamento Penitenciário Nacional, que estabelece, mediante convênio com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos ao regime disciplinar. O que é isso, professor? Olha só. Nós vamos ver que é possível que uma pessoa que começou a cumprir sua pena em determinada unidade federativa possa concluí-la em outra unidade federativa, né, da unidade da federação, certo? O cara começou a cumprir sua pena no Ceará e ele pode terminar de cumprir sua pena no Rio de Janeiro. É preciso que haja vagas. Tá certo? É preciso que haja vagas. E para saber se há vagas, há um cadastro nacional de vagas. Então, é ele quem estabelece, conveniado com as demais unidades federativas, o cadastro nacional de vagas, né, destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, especialmente para os presos sujeitos a regime disciplinar diferenciado, que é o RDD. Já estudamos sobre ele, né? Cantinho do pensamento e tal. Para você mudar um preso de uma unidade da federação para outra, o cara que está no regime disciplinar diferenciado, é preciso que haja vaga também lá na solitária, digamos assim. Vaga para que ele saia da unidade da federação e vá para outra e continue no RDD. Então, quem elabora, quem estabelece esse cadastro nacional de vaga para essas remoções, mudanças, transferências, é o DEPEN, mas ele faz isso conveniado com as demais unidades da federação, ok? E, por fim, né, não, ainda tem mais, né, temos aqui os departamentos penitenciários locais. Não tem muito o que falar sobre eles não, tá bom? Mas a lei nos diz que o departamento penitenciário local, estadual ou órgão similar tem por finalidade, aí sim, supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade de federação a que pertencer. Se eu tenho um departamento penitenciário no estado de Ceará, Santa Catarina, aí sim, ele é incumbido de olhar só para os seus estabelecimentos penais. Essa é a mesma função do Departamento Penitenciário Nacional. Lembra? Supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais federais, o DEPEN. Já o local, ele vai inspecionar e supervisionar os estabelecimentos penais da unidade da federação que pertencer. E óbvio que ele vai ter um suporte do Departamento Penitenciário Nacional, porque nós vimos que ele cuida de muitas coisas, né, o Departamento Penitenciário Nacional, não só de inspecionar e supervisionar estabelecimentos penais. Então, se você estuda para Departamento Penitenciário, seja nacional ou local, esses artigos aqui, que nós acabamos de ver, 73, 74, precisam estar sob sua jurisdição, sob seu domínio, tá certo? Aqui a gente vai para o artigo 75, que ele vai falar do diretor do estabelecimento. Diretor do estabelecimento penal. Nós já falamos do diretor do estabelecimento penal várias vezes, né? Quando nós falamos nas sanções disciplinares. Quem é esse cara? Quem é esta pessoa, né? Já que estamos falando de inspeção e supervisão de estabelecimentos penais, quem é o diretor do estabelecimento penal? Pode ser qualquer pessoa.
Quais são os requisitos que ele precisa? Foi cobrado recentemente em prova. O artigo 75 nos diz que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Deverá satisfazer. Ser portador de diploma de nível superior, olha, não é qualquer nível superior. Ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Um desses diplomas aqui. Direito, psicologia, serviços sociais, pedagogia, hein? Ciências sociais. Não só isso, tem que possuir a experiência administrativa na sua área. Se é psicólogo, tem que ter experiência, direito tem que ter experiência, pedagogo também. E ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho de sua função. Você vê que não tem restrição de nenhuma mais de idade, de ter que ser ou não um tá certo? Ele tem que ter essas características aqui, tá? E o diretor, ele deverá residir. Aqui é uma exigência. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Gente, deverá residir no estabelecimento. Toma, não. Ô, professor, mas é demais, né? Caramba, eu quero ser um diretor de estabelecimento, eu quero morar em presídio, não. Meu amigo, então moro nas proximidades. Está aqui, ou nas proximidades. E dedicará tempo integral à função, beleza? O quadro do pessoal penitenciário, né, será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento, tal. Isso é uma regra mais acessória, mas aqui é importante, olha. Se a banca coloca um ponto aqui e fecha aqui, ó, o que é que você vai entender? No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Se tivesse um ponto aí, qual era a ideia que você ia ter? Olha, foi estabelecimento penal para mulher, só pode ter mulher lá como servidora, como quem trabalha no presídio. Mas cuidado, não é bem assim, tá? Tem exceção. Olha aqui. A regra geral, sim. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Aí pode ser homem. Pessoal técnico especializado pode ser homem. Não necessariamente só mulher. Cuidado com essa ressalva, tá bom? Cuidado com essa ressalva. Vamos ao patronato público. Para que serve um patronato público, hein? Alguns, voltando aqui ao diretor de estabelecimento, alguns estranham muito isso aqui, né? Idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função, né? Isso aqui realmente é onde mora o perigo. É bem subjetivo esse critério, mas é o que está na lei por hoje, tá certo? Patronato público. O que é um patronato público? Gente, é simples. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência, eu botei público, mas pode ser particular também, tá? Destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, né? Quem cumpre pena aí em regime aberto conhece bem os patronatos públicos, né? E eles são esses órgãos, né, que vão prestar assistência aos albergados e aos egressos. Lembra que ao egresso é possível também assistência a ele, né, se necessário, alimentação e tal, até que ele consiga por um tempo aí trabalho, ou se for provado que ele está buscando trabalho e tal, tem um prazo até de 2 meses. Né? Essas coisas vão acontecer aí no patronato, seja ele público ou particular. Tá bom? Bom, quais são então as funções do patronato? Incumbe também ao patronato, além do apoio aos albergados e aos egressos, orientar os condenados à pena restritiva de direitos.
Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, tá? Essas duas penas, quem fiscaliza o cumprimento delas é o patronato. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. É bem específico, né? O patronato vai dar assistência ao egresso, dar assistência ao albergado e vai também cuidar das penas restritivas de direito, orientando os condenados e fiscalizando o cumprimento de duas delas, serviço à comunidade e limitação de fim de semana. E aí também colabora na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e livramento condicional, bem simplinho aí, bem simplinho aí. Conselho da comunidade. Os conselhos da comunidade são mais locais ainda do que um conselho penitenciário, tá certo? Também são órgãos colegiados. E lembra que cabe ao juiz da execução penal compor e instalar os conselhos da comunidade. Então vamos lá? Conselho da comunidade, não é? Haverá em cada comarca um conselho da comunidade e é composto, no mínimo, por um representante. Aqui a lei vai dizer quem é. Veja, em cada comarca, não é em cada município, tá? Gente, comarcas são regiões, né? As comarcas são regiões, a gente pode falar assim, que são pedaços do poder judiciário em um estado. As comarcas, normalmente, ou elas são compostas por um município só, quando o município é grande, ou por um conjunto de municípios contíguos. Aí nós temos a comarca cujo nome, normalmente, tem o nome do município sede dessa comarca. Né? Comarca de Fortaleza, por exemplo. Comarca de Sobral, nem sei se tem, na cabeça não lembro bem. Mas pode ser uma comarca, por exemplo, de Juazeiro e pegar vários municípios contíguos vizinhos, são municípios pequenos. A comarca não é só de Juazeiro, mas ela cobre os municípios vizinhos. Mas tem o nome da sede. Normalmente é assim que as leis de organização e divisão judiciárias fazem, tá certo? O fato é que em cada comarca tem que ter um conselho da comunidade. E é composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, olha só que interessante, um advogado, esse advogado ele é indicado pela seção da ordem da OAB, né? Um defensor público, esse indicado pelo defensor público geral, um assistente social escolhido pela delegacia seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, tá certo? Um assistente social, no mínimo, para essas pessoas, tá? No mínimo, pode ter mais gente, viu? No mínimo, um representante de associação comercial industrial, um advogado, que é indicado pela seção da OAB, né? Um defensor público, indicado pelo defensor público geral do Estado, e defensor público geral, desculpa, e um assistente social. Esse é escolhido pela delegacia seccional no Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Na falta de um desses representantes, ficará a critério do juiz da execução, que é ele quem compõe e instala a escolha dos integrantes do conselho. Beleza? Então aqui a lei se preocupa em dizer a formação do Conselho da Comunidade. No Conselho Nacional de Política Criminal, não, falou só que são 13 membros. No Conselho Penitenciário nem disse quais são os membros, disse só que eles são nomeados pelos governadores. E também tem que estar assim, profissionais ou professores na área de direito penal, processual penal, né, penitenciário, áreas correlatas, além de representantes da comunidade. No Conselho da Comunidade, que em cada comarca tem que ter um, esse tem que ser formado no mínimo, pode ter mais pessoas por esses aqui, beleza? Por esses aqui, tá? Então, na falta de representação prevista, ficará a critério do juiz da execução a escolha. Só lembrar, é ele quem compõe, é ele quem instala. Então, se não tem um defensor público, se não tem um representante da associação comercial, é o juiz que vai escolher os integrantes do conselho, tá bom? E quais são as funções do Conselho da Comunidade? Incube ao Conselho da Comunidade, lá vem de novo, ó, mensalmente, mais um ser da execução penal que visita pelo menos, aqui tem uma expressão que os outros não têm. Lembra, o Ministério Público tem que visitar também, mensalmente, não é pelo menos mensalmente não, é mensalmente. O juiz da execução penal, tá certo? Ele também inspeciona mensalmente. E aqui nós temos o Conselho da Comunidade, ele é próximo. Então, ele vai visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, tá? Não é no estado, não, pelo amor de Deus.
Conselho da Comunidade, ele está dentro de uma comarca. Ele vai visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos dessa comarca. Não vai meter o bedelho, não, tá certo? Em outras comarcas, não. Olha, o Conselho da Comunidade, ele entrevista presos. Primeira vez que isso aparece, não é? No Conselho da Comunidade. E assim, os conselhos são interligados, tá? O Conselho da Comunidade tem uma conexão com o Conselho Penitenciário, que tem suas conexões com o Conselho Nacional. Não é? E olha, relatórios mensais ao juiz da execução e também ao Conselho Penitenciário. Então, é por meio desses relatórios mensais do Conselho da Comunidade e do Conselho Penitenciário que o Conselho Nacional de Polícia Criminal tem uma ideia maior ou melhor do sistema penitenciário do nosso país. Beleza? Relatórios mensais. Cabe também ao Conselho da Comunidade diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Tem muita proximidade com a direção do estabelecimento, tá? Muita proximidade, porque ele é muito próximo, né? Se ele vai fiscalizar estabelecimento penal na comarca, ele está ali, muito próximo àquela realidade penal local. Defensoria Pública. Eita, Defensoria Pública, essa cheia também de competências. Mete o bedelho em tudo, tá certo? Defensoria Pública entrou em 2010, né, como mais um órgão da execução penal e merece todas as atenções. O artigo 81A nos ensina que a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança. Aqui é muito parecido com o Ministério Público. Só que o Ministério Público, ele fiscalizará o cumprimento da pena, da execução da pena e da medida de segurança. E ele pode tanto oficiar no processo executivo, quanto também nos incidentes de execução. Mesma coisa, quase a mesma coisa. Só que a Defensoria Pública não fiscalizará, ela velará tem diferença isso aí, viu? Pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. O Ministério Público vai fiscalizar e vai requerer várias providências para o juiz de execução. A Defensoria Pública, ela vai velar e vai lutar em direito da defesa dos necessitados. E pode também, tanto como o Ministério Público, pode oficiar no processo executivo como nos incidentes da execução, tá bom? Então, não só isso, incumbe ainda a Defensoria Pública requerer, olha só, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Isso aqui o Ministério Público também faz. A aplicação aos casos julgados de lei posterior, que de qualquer modo possa favorecer o condenado. Veja, o juiz precisa ser provocado, tá? O juiz de execução penal foi editada uma lei nova, essa lei nova ela beneficia vários condenados, tá certo? Pode até soltar alguns deles. O juiz da execução precisa ser provocado, porque quem aplica os casos, nós já vimos, é o juiz de execução, mas a Defensoria Pública pode requerer. Aliás, ela vai requerer, porque o juiz não vai se lembrar, o preso X, o preso Zé Doidinho, saiu essa lei hoje, olha, o preso Zé Doidinho aqui, está sob minha jurisdição, vai ser beneficiado. Rapaz, o juiz de execução tem um monte de gente para cuidar. Então, cabe à Defensoria Pública bater lá na porta dele, seu juiz, esses condenados aqui vão ser beneficiados com essa norma. Por favor, aplique os benefícios. Tá aqui. Vai requerer a declaração de extinção da punibilidade. Quem declara extinção da punibilidade é o juiz, mas ele precisa ser provocado. Defensoria Pública. Também ela vai requerer a unificação. Lembra, tudo que o juiz da execução de pena faz, executa, ele precisa de uma provocação. E nós temos a Defensoria Pública com esse poder. Requerer a unificação de penas, a detração e remissão da pena, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio da execução, a aplicação de medidas de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Se você lê essa do juiz da execução, parece que está vendo a mesma coisa. Mas não, um aplica e o outro requer. Beleza?
Também, ó, vai requerer a conversão de penas, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação da pena, a autorização de saídas temporárias, a internação, a desinternação, o restabelecimento da situação anterior, o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, a remoção do condenado, tudo que nós vimos é o juiz da execução quem faz, ele não vai ficar buscando quais são os casos em que ele precisa fazer aquilo tudo, não. Ele precisa ser provocado. O Ministério Público tem também um poder de requerer várias dessas coisas. A Defensoria Pública é tudo. Tudo que o juiz da execução penal pode fazer, a Defensoria Pública pode requerer para que ele assim o faça ou não. Beleza? Então, pra você ficar decorando isso aqui, sabe o que você faz? Nas suas revisões, pega as competências do juiz da execução e olha as da Defensoria Pública. Um aplica e o outro requer muitas das coisas. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Lembra que é o juiz que tem que emitir? A Defensoria Pública pede, requer. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Isso o Ministério Público também pode fazer, nós vimos isso. E o Ministério Público também faz isso aqui, ó, representar a juiz de execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Então, olha, parece difícil quando você pega a lei assim na leitura seca, brum. Mas quando você começa a entender a dinâmica das coisas, se você souber muito bem as competências do juiz de execução, do seu departamento penitenciário, se for o caso, você vai conseguir entender muito bem a da Defensoria Pública e do Ministério Público. E se você for fazer Departamento Penitenciário Nacional, olha também as competências do Conselho Nacional. Beleza? Importante essas dicas aí. A Defensoria também cabe a ela visitar os estabelecimentos penais. Aqui não há questão do mensalmente. Cuidado, o Ministério Público tem lá mensalmente, aqui não tem não. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Ele também tem competência de requerer a autoridade competente à interdição no todo ou em parte estabelecimento penal. Olha o poder da Defensoria. Veja, ela não tem poder para interditar. Ela tem poder para requerer a autoridade competente. Quem é a autoridade competente que interdita? Juiz da execução penal. Vai requerer ao juiz. Beleza? E olha, diz o seguinte, olha, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Periodicamente, tá? Aqui não falem mensalmente. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E aí, com essa informação, a gente finaliza o estudo do bloco 3, né, onde nós vimos os órgãos da execução penal e ali os desdobramentos, nós vimos as competências de cada um deles, né, espero sinceramente aí que você possa, possa melhorar um pouco o seu entendimento e seus exercícios de revisão. É claro que com muitas questões, resolvendo muitas questões sobre esse bloco, você consegue, ó, acertar quase todas, se você assistir, prestou bastante atenção nessa aula. Beleza? Convido a você a ser nosso seguidor em nossas redes, @Prof. Marcos Girão, nosso Instagram, bomba pra caramba, assim também como nosso canal no YouTube, Professor Marcos Girão. Grande abraço e até a próxima, beleza?